Ainda sobre a pesquisa divulgada na semana passada, tá? Eu no vídeo da semana passada falei, basicamente dediquei o vídeo à situação de Flávio Dino na pesquisa e nesse vídeo agora quero falar da pesquisa de um modo geral. Tá? A primeira coisa é que eu vi muita gente questionando, a pesquisa do Paraná Pesquisa, Paraná Pesquisa. Olha, no meu caso é o seguinte, ou eu comento uma pesquisa ou eu não comento. Né? Na hora que eu desconfio do resultado de uma pesquisa, eu simplesmente não comento, eu não vou ficar lá pegando ela e dizendo, olha, é isso, é aquilo, eu não comento. Né? Se eu comento a pesquisa é porque eu considerei que os números são razoáveis. Pode ser que uma outra empresa de pesquisa, um outro instituto, faça uma pesquisa e dê resultados diferentes ou levemente diferentes, mas de um modo geral faz sentido a pesquisa. O que ela basicamente diz? Que Bolsonaro lidera, né, lidera primeiro e segundo turno, poderia ser reeleito hoje, faz sentido. Tá? Ele tem mais mídia, é o presidente do país, ele, como é que eu diria, né, ele faz campanha tanto a favor dele quanto contra ele, quer dizer, ele ocupa a mídia do país. Ele não ganharia com uma folga, é um retrato, né, é uma pesquisa com uma folga brutal, mas ganharia. Né, quando se coloca o nome de Sérgio Moro, dada a visibilidade recente dele, e por muitos anos ele fica em segundo lugar. Quando não está o nome de Sérgio Moro, o candidato da esquerda fica em segundo lugar, sendo esse candidato da esquerda o Lula ou Haddad pelo PT. Né, e depois vem os outros candidatos mais fracos, Ciro Gomes e Flávio Dino lá embaixo. Quer dizer, então, Dória muito ruim, o PSDB muito mal. Vale aí uma observação nessa pesquisa acerca da situação do PSDB. A situação de Dória, né, no passado, o que acontecia? Né? Os candidatos do PSDB a presidente, eles largavam em segundo lugar na pesquisa. Né? Na pior das hipóteses, em terceiro lugar. Dória fica embaixo, lá embaixo de todo mundo, quer dizer, ele fica próximo de Amoedo, de Boulos, e é o governador de São Paulo. Então, ali, se esse resultado prevalecer de hoje até a entrada do ano eleitoral, eu acho muito difícil que Dória seja candidato a presidente. Então, essa é uma observação importante que eu falaria da pesquisa. Dória vai preferir disputar a reeleição pelo estado de São Paulo, que ele tem uma reeleição mais garantida, mais segura, e Eduardo Leite, governador do PSDB do Rio Grande do Sul, que já anda dizendo de uma maneira insistente lá no RS, lá no Rio Grande do Sul, ele vem dizendo que não disputará a reeleição, então ele seria o nome do PSDB. O PSDB tem que ter candidato, partidos grandes sempre têm candidatos, em particular numa eleição, como será a próxima eleição nacional, com a proibição de coligações para deputado estadual e deputado federal. Quando você tem candidato a presidente, você ajuda a puxar a sua votação para outros cargos, não só deputado federal, estadual, mas para todos os outros cargos. No caso desses dois em particular, porque a proibição à coligação proporcional passa a valer esse ano na eleição para prefeitos. Então esse é um comentário importante sobre Dória, que eu faço dessa pesquisa. Luciano Huck está lá, não é grande coisa, então a situação de Luciano Huck, o próximo Luciano Huck, olhando aquela pesquisa, vai dizer, é melhor não me candidatar, deixar a minha atividade empresarial extremamente lucrativa, certa, para entrar numa aventura que eu não vou ter chance alguma. Cabe aí um questionamento sobre Sérgio Moro, se ele manteria o segundo lugar ou não, se seria candidato ou não, enfim. O exercício da pesquisa é relevante, mostrando a força do nome, a força na opinião pública do nome de Sérgio Moro, mas ele não resolve questionamentos políticos, basicamente qual seria o partido no qual Sérgio Moro entraria e que tipo de negociação isso implicaria, porque se alguém é candidato a presidente, a primeira coisa que vai acontecer dentro daquele partido no qual ele é candidato, que os candidatos para os outros cargos vão perguntar, tá bom, e agora quanto eu vou receber para fazer a minha campanha? Sérgio Moro vai ter que entrar em dezenas, talvez centenas de negociações deste nível. Então, isso pode ser uma barreira à sua eventual candidatura. Depois você tem as candidaturas do PT, os nomes mais conhecidos do PT, de um lado Haddad, de outro Lula. Poderia se testar um outro nome do PT menos conhecido, teria uma votação menor do que Haddad e Lula. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas o fato é que está lá. A oposição pela esquerda ao governo Bolsonaro é reconhecida como sendo o PT, e não outros candidatos de esquerda.
Então, em todas essas interpretações, a pesquisa faz sentido. Agora, está muito longe, nós estamos numa situação de crise. Outras pesquisas, tem a pesquisa divulgada pela XP, na qual há uma pergunta: quem é o responsável pela crise econômica no último mês? Aumentou muito, porque tem lá as opções: responsável pela crise econômica que o Brasil vive. Então, causas externas, outras causas, Temer, Bolsonaro, Lula, Dilma, porque também é uma maneira de ver se as pessoas veem isso também como herança do PT. Então, aumentou no último mês muito causas externas, causas que não são as figuras que ou administraram ou que administram o país. Então, isso é relevante. As pessoas olham a crise e dizem: olha, essa crise é geral e no mundo inteiro, não é só responsabilidade de Bolsonaro. E tem gente que, obviamente, responsabiliza Bolsonaro pela crise. Ele tem vantagem, é o presidente da República. Quando nós tivemos 3 reeleições no Brasil até hoje, Fernando Henrique, Lula e Dilma, em todas as 3, o candidato que disputou a reeleição foi reeleito. Nos Estados Unidos, levante você mesmo, entre na internet, isso é fácil. É muito fácil, é muito mais fácil alguém que disputa a reeleição vencer a reeleição do que perder a reeleição. O último que perdeu a reeleição foi o pai de George Bush, tá? O George Bush pai, que disputou a reeleição e perdeu para o Clinton. Depois o Clinton venceu, foi reeleito. Depois veio o George Bush filho, que foi reeleito. Depois veio o Obama, que foi reeleito. Lá atrás o Reagan foi reeleito. Então, você ser reeleito, e aí lá atrás, quem não conseguiu ser reeleito? Jimmy Carter, né? Então, é raro, né, disputar uma reeleição presidencial e ser derrotado. Né? Não é que não aconteça, acontece, mas é raro. Ora, se isto é raro, mais raro ainda é, no caso de países que têm o segundo turno, um candidato presidencial, um candidato que é presidente da República, sequer ir para o segundo turno. Então, eu imagino que, em Bolsonaro concluindo o seu mandato, ele, na eleição, ele conseguirá ir para o segundo turno. Eu já disse isso em outro vídeo e imagino isso como sendo a hipótese mais razoável para a eleição de 2022. Você tem a fase de grupos, né? De uma Copa do Mundo, tem a fase de grupos e depois chega-se nas semifinais. A gente pode imaginar o primeiro turno como uma semifinal, principalmente a reta final do primeiro turno. Então vai ter a semifinal da direita, que Bolsonaro disputará com alguém da direita, Sérgio Moro, Luciano Huck, Dória, e a semifinal da esquerda, no qual o PT disputará, o Bolsonaro é o peão do jogo na semifinal da direita e o PT é o peão do jogo na semifinal da esquerda. E o peão, quem é que vai rodar em torno do peão, tentando bater no peão e derrubar o peão? Ciro Gomes, Flávio Dino, não sei, enfim. Aí seria necessário imaginar os peões que vão tentar, que estão rodando em torno do peão do jogo e vão tentar derrubar o peão ali para ir para a grande final, que é o segundo turno. Então, eu hoje, olhando de longe, baseado nessa pesquisa, imagino que essa final do segundo turno em 2022, configurada, repito, por essa pesquisa, é uma final Bolsonaro versus o PT. Bolsonaro versus o candidato do PT. De novo, vale repetir, não consigo pensar uma eleição presidencial com Bolsonaro versus Sérgio Moro. Tá? Mesmo que a pesquisa diga, né, a intenção de voto de Sérgio Moro, pode acontecer, quer dizer, eu não estou dizendo que, eu estou dizendo simplesmente que não é o mais provável. Sérgio Moro seria muito atacado durante a campanha, seria atacado por todo mundo, seria atacado pela esquerda, seria atacado por Bolsonaro. Bolsonaro teria receio de ir para o segundo turno com Sérgio Moro e perder o segundo turno, então ele seria muito atacado, ele seria criticado com críticas de direita e criticados com críticas de esquerda. E o próprio Sérgio Moro, ele tem um desempenho ruim. Ele é ruim de televisão, ele é ruim de conversa. Pode melhorar, tudo pode mudar e pode melhorar. Mas ele não vai conseguir, por mais que melhore, ele não vai conseguir chegar ao nível dos políticos já treinados e aprovados na arte da política, em tudo que a política demanda, que é sentar, se reunir, negociar, falar em público, falar corretamente, corrigir erros de eventuais falas erradas. Então ele não tem esse traquejo, dificilmente terá de hoje até a eleição de 2022. Então é assim que eu vejo, por isso que eu comento essa pesquisa. Os resultados fazem sentido, eu sei que as pessoas questionam, porque elas ficam procurando, sei lá, pelo em casca de ovo, enfim.
Sempre pode acontecer, pode ter um erro, uma coisa, uma imprecisão aqui e acolá, mas eu acho que de um modo geral ela retrata o que nós temos hoje, que sempre pode mudar. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, ative as notificações. Dê uma força para o meu canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.